Fala, povo lindo! Se você quer gabaritar história nesse ano de 2025, você tá no lugar certo. Já reparou que a prova do Enem, ela não é só difícil, ela é repetitiva também. Então existem temas, inclusive de história, que caem praticamente todos os anos, e é nesse vídeo que eu vou te falar quais são. É com base nas provas dos últimos anos que eu vou te falar o que provavelmente vai cair nesse ano de 2025. Anota tudo, se inscreve e depois me cobra. Professor, com todo respeito, quem é você para me falar o que eu tenho que estudar em História? Galera, meu nome é Walter Sola, eu sou professor de História, formado na USP, tenho o projeto Se Liga na História há mais de 10 anos e faço o Enem todos os anos. Aqui eu só tô com os cadernos dos últimos 5 anos, das últimas 5 edições, para poder te dizer o que provavelmente vai cair em História esse ano. Agora, se a sua necessidade é um curso completo, seja de História ou de outra disciplina, aí eu recomendo que você entre no site, né? seliga.com.br. Lá existem cursos completos para você. Um dos temas que mais caem, gente, não tem jeito, ó, ditadura militar. Aparece em 4 dos últimos 5 anos. Um outro tema muito recorrente, esse eu diria até, eu colocaria no top 1, tá? É que estatisticamente não é, mas eu sugiro, eu aposto nesse tema mais que tudo, que é a escravidão, a resistência negra e o movimento abolicionista, hein, gente? Ele é muito comum e ele também entra em questões interdisciplinares. Então quase impossível não cair nenhuma questão sobre esse tema. Até porque para entender a história do Brasil precisa entender esse tema, hein? Vamos lá. Um outro tema recorrente, Era Vargas. Principalmente para falar de trabalhismo e de populismo. Não é todo ano que cai Era Vargas, mas sem dúvida é um dos temas mais recorrentes. A gente também poderia falar do Brasil República como um todo. Isso aglomera a Primeira República, conhecida como República Velha, a Segunda e Terceiras Repúblicas, conhecidas como Era Vargas, a ditadura, que é a nossa Quinta República, ou seja, já foram 6 repúblicas desde 1889, e é muito provável que caia alguns exercícios sobre esse largo período de tempo. Um outro tema recorrente, gente, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, com foco nos impactos sociais. E para fechar, vamos de um tema muito importante para o Brasil, né? O tema dos indígenas e dos quilombolas. Tem aparecido muito por causa de novas diretrizes. A gente tem novamente a interdisciplinaridade. Você vai ter considerações sociológicas sobre essa importante temática. E falando em sociologia, a gente vai ter muito movimento social. Então eles pegam uma guerra, um conflito da história, Canudos, Contestado, até Diretas Já, por exemplo, que é mais recente, e vão tentar trazer um ponto de vista não só histórico, mas também humano, né? Pode ser geográfico, pode ser sociológico, filosófico. Então essa é a lista dos temas que mais caem, pelo menos nos últimos anos de edições do Enem. E o que a gente faz com tudo isso? A gente vai estudar, a gente vai se organizar, e é claro que isso é uma previsão. Pode ser que caia mais de um tema do que de outro, mas a gente, conhecendo o nosso passado, a gente vai maior bem nesse gabarito do futuro aí. E é certeza que o Enem vai seguir esse padrão todo aí? Em parte sim. Em parte o Enem pode surpreender. O Brasil vive um momento bastante específico. Existem muitos debates envolvendo meio ambiente, envolvendo fake news, envolvendo liberdade de expressão. Sempre vai ter uma ideia para a gente poder lidar melhor com nossas diferenças, com a pluralidade. Então o Enem é uma prova que leva em consideração a realidade. Não é simplesmente técnica para saber quem sabe e quem não sabe. É uma prova aplicada para saber quem está atualizado, quem está atualizada, quem está entendendo o que está acontecendo ao redor de si. Então agora eu vou falar de alguns temas que são mais apostas. Não é que estatisticamente cai todo ano, mas eu aposto que vai cair por conta do nosso contexto atual. Eu acredito que vai cair pelo menos uma questão ou mais falando sobre a luta das mulheres, dentro de história ou em outra disciplina. Porque a gente vê isso na realidade e provavelmente isso vai ser demonstrado, vai ser refletido na prova. Então pode estudar a temática da história das mulheres, as lutas feministas, isso provavelmente vai entrar de algum modo. Assim como o que eu já mencionei, né, das lutas dos povos indígenas e também dos povos que na época do Império lutavam por abolição. E aí eu sugiro mais 3 temas. Um deles seria democracia. E, pois é, todo mundo gosta da democracia, mas às vezes as pessoas têm um método muito estranho para defender a democracia. E aí, além da democracia, a gente também pode falar da cidadania.
Porque uma coisa é a gente falar assim, a gente vive numa república, mas será que nós temos a cidadania bastante desenvolvida? Será que todas as pessoas no Brasil são tratadas da mesma forma? Porque na lei era para ser isso. Na lei era para as pessoas terem os mesmos direitos, os mesmos acessos. Será que na prática a gente tem a cidadania toda que a gente quer? Então, além de democracia, além de cidadania, também existe uma questão geopolítica, né? Porque o Brasil faz parte do BRICS e talvez caia questões sobre isso, ainda que seja bastante polêmico. E para fechar os chutes, para fechar uns palpites, vou dizer que pode ser até que caia história da educação no Brasil. Porque 2 anos atrás, em 2023, caiu uma questão sobre o Paulo Freire. Nossa, professor, o Paulo Freire é muita polêmica. Pois é, entender como pensavam e agiam essas pessoas da história é muito importante para nós. A gente não precisa concordar. Se a gente estudar só o que concorda, nossa, a gente não vai estudar então a Alemanha de 100 anos atrás, né? Mas precisa estudar. Então a gente estuda tudo o que faz parte do nosso dia a dia, o que nos interfere, o que nos influencia. E sem dúvida, Paulo Freire faz parte da história da educação brasileira. Ô professor, mas e as inteligências artificiais? Pode ser que caia também, é verdade. Pode ser inclusive uma questão super interdisciplinar, pode ser até um tema para redação, a questão das inteligências artificiais, porque elas vieram e vieram com força e para ficar. Percebe que o Enem curte fazer uma relação entre o presente e o passado. Então é importante vir estudando história para entender, para chegar até aqui. E aí você vai conseguir responder questões atuais com muito mais segurança, porque você sabe como que chegamos aqui. Qual foi esse processo histórico? Palavra-chave, processo. As coisas não acontecem da noite pro dia. Existem processos e eles fazem parte da nossa vida. Você vê que não adianta só decorar nomes, datas. Não. A gente precisa entender o processo, os processos históricos. Mas chegou a hora da gente entender uma estratégia para esse ano. Agora você já sabe o que caiu. Mas nos resta uma pergunta. Como estudar isso tudo? Recomendo fortemente. Faça as últimas edições do Enem, porque você vai pegar a manha, o jeitão do Enem de colocar suas questões. Então resolve os exercícios das edições anteriores, já vai anotando quais as temáticas que você percebe que mais caem, e aí depois de você conseguir fazer esses exercícios todos e ver o que mais cai, você pode até mesmo anotar o tema do maior até o mais específico. Porque, por exemplo, uma coisa é eu falar assim, Brasil República. Tá, mas dentro do Brasil República tem um monte de coisa. Não, mas dentro do Brasil República caiu muito, era Vargas e ditadura mesmo. Tá, então dentro da República eu não vou estudar toda a República, que é muito grande. 137 anos para estudar é muita coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou estudar só realmente a era Vargas e a ditadura. Então tá bom. Então ao fazer as provas dos anos anteriores, não só você exercita, fica ligeiro aí no jeitão do Enem, como também você percebe que existe uma frequência maior de alguns temas do que de outros. Agora eu vou te dar 2 dicas valiosíssimas. Primeira delas, gente, quando você for fazer um fichamento de um tema histórico, se você ficar lendo esse fichamento 1000 vezes, talvez você esqueça tudo amanhã. Qual é a dica? Pega um fichamento e ensina para alguém, nem que seja por espelho. Propriedade de fala, eu faço isso. Quando a gente ensina, a gente aprende. Imagina, eu não posso ensinar algo que eu não sei bem. Então, um pressuposto para você ensinar é que você saiba bem aquele tema. Tente ensinar aquele tema que você acabou de aprender. Uma outra dica muito valiosa, a segunda dica do momento aí, é você linkar, é você associar, relacionar todos os temas que puder lá do passado com a atualidade, com o presente. Porque o Enem faz muito isso. O Enem adora um fio condutor que nos liga, que nos conecta até a pessoas que viveram muito tempo atrás. Por exemplo, Roma Antiga, Grécia Antiga. Vamos falar da República Romana, vamos falar da democracia grega. Então, partes da nossa realidade atual, elas começaram lá atrás. Aqui nesse canal, Se Liga Nessa História, você vai ver já alguns temas dos mais recorrentes presentes. Você pode assistir essa aula tem qualidade, tem referências bibliográficas na descrição do vídeo para você ficar com tranquilidade e confiança. Eu sugiro fortemente que você, ao estudar para fazer a prova do Enem, perceba que o Enem não quer só decoreba, não quer só nome de batalha, nome de pessoas, ele quer entender um processo, ele quer entender como é que a gente chegou até aqui e também algumas alternativas para a gente viver numa sociedade melhor. Portanto, o Enem ele é totalmente ligado à realidade, mundo real.
Poxa, professor, mas eu não concordo com tudo que aparece. A gente não precisa concordar ou discordar. A gente precisa analisar friamente, geladão, para poder, de alguma forma, ter técnica calma e colocar ali o que a prova espera da gente. O Enem é sobre história viva. E você, pessoa viva, faz parte dessa história. Então comenta aí o que você achou desse vídeo, desse formato, e já comenta também se você precisa de alguma dica específica para o Enem, o que você acha do Enem, como que foi sua experiência nas provas anteriores. Conversa com a gente. O comentário que for escrito será lido, tá? A gente lê todos os comentários, responde praticamente todos, que você faça parte de Se Liga Nessa História e, lógico, que você vai muito bem na prova do Enem de 2025. Contem comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.